Amém, pessoal, glória a Deus. Estou aqui iniciando essa primeira live aqui no TikTok aqui. Quero agradecer a todos aqueles que vão estar assistindo depois e, dizer que estou contente por ter pessoas que estão me seguindo e eu também estou seguindo as pessoas e é assim vida que segue, né, irmãos? Estamos aqui para falar de Deus, que é o único nome, o verdadeiro nome que está acima de todos os nomes, né? Que a Bíblia fala que todos os joelhos se dobrarão, né? E vão confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, né, irmãos? Então, quero desde já agradecer a todos que vão estar entrando nessa live aí, que vai estar compartilhando depois aí, manda um joinha aí, põe um comentário aí, para que a gente vai estar. E queria falar para vocês aí sobre o tempo de Deus, né, irmãos? Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? E a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes a gente quer atropelar as coisas, quer ajudar a Deus e não pode, né? Então a gente tem que esperar o tempo de Deus, tem que esperar Deus agir na nossa vida, não é verdade? Porque muitas vezes nós sai e já quer e já tem que acontecer e não é assim, né, irmãos? E a gente vemos que o que aconteceu, que eu tenho dois exemplos que eu sempre uso na Bíblia, como que esperou o tempo de Deus acontecer na vida deles, que um foi Josué, né? Josué não, um foi José, que teve ali, que esperou o tempo de Deus agir na vida dele certinho, e o outro foi Mardoqueu. E por quê, irmão? Porque José, tem muitas pessoas que eu já vi pregando, que eu já vi pregador falando, que José ficou esquecido na prisão. Depois que ele interpretou lá o sonho do copeiro, né? E o sonho do padeiro. E o padeiro, né? Foi enforcado. E o copeiro saiu da prisão. Ele saiu. E Josué, ele estava ali conversando, né, porque José foi preso, né? E ele fala lá pro copeiro, né? Ele fala assim pro copeiro, fala, ó, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que usa comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Então ele chegou lá, quando ele foi lá para interpretar lá o sonho do copeiro lá, como é que tá, ele falou pro copeiro, falou, ó, quando você sair daqui, você lembra de mim, vai lá, conversa com o Faraó lá pra dar um dia de... E o copeiro, irmão, ele sai da prisão e ele não fala nada pro rei. Ele não vai lá conversar com o rei. E é aí que entra o tempo de Deus, irmão. Por quê? Porque naquele tempo da Bíblia, não era qualquer um que podia chegar diante do rei. Se ele não tinha... As pessoas não tinham livre acesso. Eles não tinham livre acesso ao rei. Então, aquele copeiro, quando ele saiu da prisão ali, ele não podia conversar com o rei. Não é que ele esqueceu, que nem muita gente eu vejo falando, ele esqueceu José lá na prisão. Ele não esqueceu José na prisão. É que tinha que acontecer o tempo de Deus na vida para ele poder conversar com o Faraó. E aí o que acontece? Ele saiu, aí o José continuou preso lá, injustamente, é lógico. Mas aí o que acontece? Aquele copeiro ele sai e vai, eu não sei, a Bíblia não fala no relato que ele foi fazer. Mas aí, irmão, passando 2 anos, depois de 2 anos que passou com o copeiro saiu da prisão, passou 2 anos. E aí o que aconteceu? O rei teve um sonho. Faraó teve 2 sonhos lá. Que é das espigas, das vacas lá, que foi o sonho de Faraó lá, que Faraó sonhou. E ele estava querendo com o pessoal lá, os magos dele lá, os adivinhos lá, adivinhasse o sonho dele. E eles não conseguiam, o povo não conseguia interpretar o sonho de Faraó. Aí o que aconteceu? O copeiro lembrou. Aí o copeiro lembrou de José. Falou, opa, José estava lá na prisão, assim, 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 assim. Desculpa, irmãos. José estava lá na prisão. E ele interpretou meu sonho, interpretou o sonho do outro rapaz lá e tudo que ele falou aconteceu. Depois de 2 anos, irmão. Por quê? Porque se o copeiro tivesse saído da prisão e fosse lá falar com o Faraó ia mandar matar ele. Porque Faraó, a gente tem que ter, Faraó ele não tinha sonhado ainda. Ele não tinha sonhado.
Então o copeiro ia chegar nele lá e ia falar, ó, Faraó, é o seguinte, ó, tá na prisão lá, tem um rapaz lá que é do povo hebreu lá, e aí eu sonhei, o outro sonhou também, e ele interpretou nosso sonho. Né? E daí? O Faraó ia falar para ele. O que eu tenho com isso? Né? Creio eu, né, que ia falar isso, né? Mas aí passou 2 anos. Como passou 2 anos, e Faraó teve o sonho lá que perturbou ele. E os magos dele lá, os feiticeiros, o pessoal lá, não conseguiam interpretar o sonho dele. E ele queria matar os caras. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria matar os caras, porque os caras não estavam conseguindo interpretar o sonho dele. E aí o copeiro lembrou. Opa, olha o tempo de Deus entrando aí, irmãos. Pega a visão. O copeiro lembrou. Opa, lá na prisão, quando eu estava lá, Josué, José, José Cunha 33, aí entrou. Ô, irmão, obrigado. Vai entrando aí, vai dando joinha aí. A minha primeira live aí, ó. Desculpa aí se acontecendo alguma coisa aí que eu tomei um pouco nervoso também. Né? Porque a gente, quando começa a falar de Deus, a gente fica um pouco nervoso. É a minha primeira live, primeira de muitas que vai vir aí. Então eu quero pedir um pouco aí da atenção dos irmãos aí. Ter um pouco de paciência aí, né, irmão? Pra gente até se vai se soltando e tal. Eu quero agradecer quem está entrando aí. Que Deus seja louvado na nossa vida aí. Amém? E, então, irmãos, e aí voltando. Então passou 2 anos que José estava preso. Faraó teve um sonho. Que ele sonhou lá com as espigas, né? Com as espigas, comia todas as espigas. E depois foi com as vacas lá e tal. E aí o copeiro lembrou. Falou, opa, tem um José lá na prisão. Aí, irmãos, foi a deixa. Foi a deixa. Para ele poder chegar no rei. Você está entendendo como é que funciona o tempo de Deus? E aí que foi a hora dele chegar no rei. E ele lembrou de José, falou, agora eu vou lá e vou falar. E ele falou pro rei, falou, quando eu estava preso, tem um hebreu lá, o rapaz está lá na prisão lá, e ele interpretou, e aconteceu isso comigo, com o copeiro, que o senhor lembra, que o senhor mandou nós para prisão, tal, e a gente conversou com ele, ele interpretou meu sonho, falou que o senhor ia enforcar lá o padeiro, depois de 3 dias que ele saiu da prisão, aconteceu, e que o senhor ia me restituir no meu cargo, e aconteceu, o senhor me restituiu. Aí Faraó pegou, opa, então chegou o tempo de Deus, depois de 2 anos. Aí Faraó mandou chamar José, então vai lá e chama. Aí o copeiro foi lá, chamou José, né? Ele chamou lá o José, aí José pegou, fez a barba, né? Tomou um banho e tal, porque ele também não podia ir lá no rei de qualquer jeito, né, irmãos? Isso que a gente tem que aprender também, né? Às vezes a gente vê algumas coisas dentro de igreja, algumas vestimentas, sabe? Eu não prego quanto, mas tem que ter um cuidado ali pra você, né? Uma roupa de respeito, né? Porque se José ele foi lá, ele tomou um banho, ele fez a Bíblia fala que ele se barbeou para ir ter com o faraó lá, para se encontrar com o faraó, porque é uma questão de respeito. Tá entendendo? Então a gente tem que saber dosar as coisas, mano, ter respeito. Tá entendendo? E José foi lá. E José, irmãos, o que é engraçado na vida de José? José, quando ele. Isso que é assim, né, irmão? Um assunto vai levando o outro, um assunto vai levando o outro, né? Aí já um assunto aqui, aí você já entra em outro ali, aí já vai um. Por quê? Porque José não gostava dele, em primeiro lugar, né? Tem tudo isso também. Os irmãos de José, irmão, na minha opinião, não gostava dele. Não era por causa de José que os irmãos dele não gostavam dele. Os irmãos dele não gostavam dele por causa do pai dele lá, de Jacó. Que o que Jacó fazia? Vivia idolatrando ele, né? Vivia, gostava mais de José do que dos outros, né? Então isso que irritava os irmãos dele. E José, às vezes eu sempre brinco do Cagueta, né, o X9, eu sempre brinco com o cliente quando ele é Cagueta, ele é José. Porque a Bíblia fala que os irmãos de José também não gostavam dele, porque tudo que ele viu os irmãos dele fazendo, ele corria e contava para o pai dele.
E foi onde ia nascendo aquela raiva. Irmãos. E José, irmão, pra você ter uma ideia, quando ele foi vendido, ele só foi com o roubo do corpo. Você vê o que Deus faz na vida da gente, irmãos. Como que Deus é tremendo. Se a gente deixar ele usar, se a gente deixar ele entrar no nosso coração, Deus é tremendo. José só saiu com a roupa do corpo. Por que ele só saiu com a roupa do corpo? Porque os irmãos dele pegou ele, jogou ele dentro de uma cisterna vazia, pegou a veste que ele estava, rasgou, né? Rasgou, aí mataram um animal lá, passaram o sangue lá nas vestes, lá passou a túnica dele lá nas vestes no sangue do animal e levou pro pai dele lá, para aqui, seu filho morreu e tal. E ele foi vendido pro Egito. José, ele sofreu no comecinho no Egito, ali, irmãos. Quando ele chega no Egito ali, que ele foi para casa ali de Potifar ali. Ele não teve uma vida fácil. Só que tinha uma coisa, José, ele tinha o brilho da igreja. José, ele tinha a marca da promessa na vida dele. E ali a esposa de Potifar começou a dar em cima dele. Né? Começou a dar em cima dele lá e tal. E eu sempre falo, né, irmão, quando eu prego na igreja. Qual que é o segredo para o crente não trair? Tem um segredo. Se a gente olhar para a vida de José, ele tem um segredo ali. Como é que faz para o crente não trair? Irmãos, corre. Não fica. José fez isso, irmãos. Quando a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, ele saiu correndo. Ele não ficou. Ai, não pode. Ai, que a gente é cristão, não pode fazer isso. Não, mas ó, ele vazou. Ó, ele sumiu na marva. Ele não ficou ali esperando para ver o que ia acontecer, não. E a vida e o crente tem que ser assim, irmão. Coisa errada. Corre de coisa errada. Não fica querendo dar de frente com o inimigo. José, ele não ficou dando de frente com o inimigo. Ele pegou e ó, vazou na marva. Ele não ficou ali, ai, não pode, não sei o quê. E sumiu. Esse foi o segredo. E José, ele não teve essa vida fácil. Ele chegou, foi trabalhar de escravo. Ele era escravo. E aí, irmão, quando passou o tempo de Deus na vida de José, irmão, como que José, o que Deus fez na vida de José? Quem que mandava no Egito depois de Faraó? Era José. José começou a mandar ali, irmão. E a Bíblia não mostra José reclamando. Não mostra José murmurando. Sabe? Porque às vezes aconteceu uma coisinha errada. Nós estamos vivendo tempo que está difícil para todo mundo. Sabe? Tá difícil para todo mundo. Não tá fácil para ninguém. A gente tem vida todo dia, a gente tem para estar perdendo conhecido com esse vírus maldito aí, esse coronavírus do capeta aí, ó, que tá ceifando vidas, sabe? Todo dia. E agora mesmo tem uma amiga nossa que tá internada, sabe? Esses dias morreu 2 amigos meus. Sabe, irmão? Então a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer, porque não tá fácil para ninguém, sabe? Só que nós também que tá na igreja, ó, é fé. A Bíblia fala, vai chegar tempo, irmão, que o crente vai viver pela fé. Sabe? Não adianta ficar murmurando, ficar reclamando da vida, não, irmão. Você pegar com Deus e bola pra frente, sabe? José, irmão, aconteceu isso na vida da Bíblia, não fala que José vivia murmurando, vivia reclamando, não. Sabe? Ele esperou o tempo de Deus na vida dele. Ó, tá passando uma ambulância. Vai buscar alguém, ó, escuta. Ó. Ó o resgate. Misericórdia, hein? Deus abençoe. Não seja nada de grave. Oh, meu Deus, salva essa vida aí, Senhor. A gente não sabe o que é, né, irmão? Mas Deus já tá indo na frente com os anjos dele lá. Não vai deixar que seja nada de grave, não. Mas então, irmão, voltando em José, José não ficava reclamando, sabe? Ele ficou preso injustamente. Ele ficou lá na cadeia. Ficou 2 anos preso. Esperou o tempo de Deus agir na vida dele. E quando Deus começou a trabalhar na vida dele, irmão, o que ele fez? Ele virou governador do Egito. Depois de Faraó, era ele que mandava em tudo ali. Ele que vendia as coisas para Faraó, ele que comprava, ele que... Aí depois lá na frentona, lá depois, lá... Entra lá em Gênesis, vai ler a história de José, é uma história muito bonita, irmãos. Ó,
Tem duas passagens na Bíblia que se o crente ler e guardar no coração, é o que Deus faz na nossa vida, é a história de José e Coríntios 13, viu, irmãos? Isso aí é. Mas aí, irmãos, lá na frente ele virou governador. Então o tempo de Deus, você viu como é que demorou? E José, ele demorou muito tempo no Egito ali, irmão. Para ele ter esse encontro com o faraó, que ele ficou 2 anos preso, né? Mas para ele ter esse encontro com o faraó, ele passou 13 anos, irmãos. Sabe? 13 anos, não foi... Não. Ele foi preso, ele foi no Egito, ele trabalhou. Aí se passou 13 anos que ele pegou e foi lá para receber a benção dele. Ele esperou 13 anos para ter a benção dele. E ele foi lá e se encontrou com o faraó, e o faraó levantou ele, e o faraó colocou ele ali no cara, colocou o anelzão lá na mão dele. Aí José era o cara depois. José foi o cara do Egito. Então, irmão, a conclusão de tudo isso é esperar o tempo de Deus na nossa vida. Sabe? O nosso tempo não é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer dar uma forcinha para Deus. Não pode. A gente vê lá quando Davi, ele estava transportando a arca da aliança. E naquele tempo era só os levitas que podiam relar na arca, irmão. Ninguém mais podia. Era só os levitas. E ele estava andando com a arca ali e os bois começou a cair. A arca da aliança foi cair lá. O Uzá chegou e relou na arca, morreu na hora. Porque não era para ele fazer aquilo. Ele não era para ele mexer ali na arca. Ele não era para ele colocar. Então, irmão, o que não é para nós fazer, a gente não vai fazer. Deixa Deus trabalhar na nossa vida. Deixa que Deus ele vai dar o tempo dele na nossa vida. Está entendendo? A gente não pode querer, mas vamos aqui porque por aqui. Não. Faz o que Deus está mandando você fazer, irmãos. Fica na igreja que Deus está querendo que você fica. Não fica pulando aqui, pulando ali, vem aqui, não. A Bíblia fala assim, fica onde você se sente bem. Você tem que estar onde você se sente bem. Não querer agradar homem, querer agradar a igreja, não. Você está ali, se está se sentindo bem nesse lugar, você fica. Para poder servir a Deus, mas não tem como. Servir a Deus com o coração quebrantado, com o coração, sabe, magoado. Não. Você tem que estar feliz na casa de Deus. Já dizia o hino, fico feliz em vir em casa, erguer minhas mãos e cantar. Tá entendendo? Então, e aí Deus trabalhou no tempo da vida de José. Foi o tempo de Deus. Então, quando você ouvir a conversa, esses papinhos aqui com o copeiro, foi ingrato, que eu já vi, o cara foi ingrato com José, o cara não honrou José, porque José interpretou o sonho dele. Irmão, o pessoal que está entrando aí, eu quero agradecer aí, amém, de verdade mesmo. Eu tava letrinha pequena aqui, porque eu já falei, né, a primeira live, eu tô um pouquinho nervoso, ele não consigo falar aí por enquanto, mas é a primeira live de muito, então a gente vai estar junto aí agora. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo por dia, ou um vídeo cada 2 dias, pra gente pegando no jeito, pra gente, sabe? Tá pra até... Desculpa, irmão. Até pra gente pegar no jeito, mas eu quero agradecer a todo mundo aí que tá me seguindo aí. Manda mensagem pra mim também, que eu vou estar seguindo vocês aí também aí de volta, aí pra gente crescer junto, um abraçando o outro, e vida que segue. Então, é isso que eu tô falando, a gente tem que esperar o tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A nossa vida não é a vida de Deus. Que nem outra pessoa que esperou o tempo de Deus na vida dela. Mardoqueu também, irmão. Se você for pegar a história lá, você lê lá no livro de Esther, né? Quando o Mardoqueu, que Esther vai lá, né? O rei chama ela, ela vai virar rainha. E Mardoqueu, ele fica na porta do palácio. Ele ganhou o cargo que ele ficava ali na porta do palácio, cuidando. E ele escutou um zum ali que tinha um pessoal ali que queria matar o rei. Que a Guitã e Teres ali que queria matar o rei. Eles queriam levantar uma contenda ali e fazer uma rebelião para matar o rei. E Mardoqueu ficou sabendo. Ele ficou sabendo, ele falou, ele chamou o eunuco lá, que cuidava da Esther, falou,
fala para Esther que está acontecendo assim, 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 e para ela falar lá pro rei. E ela pegou e foi, falou pro rei, falou, olha, tá acontecendo isso, Aí o que que fizeram? Levantaram uma investigação, né? Fizeram ali, ó, vamos investigar então se é isso mesmo, tal, que estão falando aí. E foram e descobriram que era isso mesmo, que o pessoal queria matar o rei mesmo. Aí o que, que o rei fez? Pegou e mandou matar lá o eunuco, lá, o Bigtan e Tess, lá, mandou matar. Porque descobriu. E aí o que, que aconteceu? Como quem naquela época era que estava ali, que não falava tudo, era a Amã. E a Amã foi e o que a Amã fez? Pegou a glória para ele. Ele pegou a glória para ele. Falou, opa, achei uma brecha aqui, irmão. Então, irmão, ó, o que é seu, irmão, presta atenção. O que é seu, o diabo não vai tomar. O que é seu, o diabo não toma. Pode ficar tranquilo, irmãos. Isso aí no emprego, isso aí é na vida familiar, isso aí é onde for, na escola, onde você estuda. Fica tranquilo, irmão. Se estão se levantando contra você, irmão, e você é uma pessoa que se apega com Deus, Deus vai te honrar. Na hora certa, Deus vai te honrar. Foi que nem ele fez com Mardoqueu. E Naamã foi, pegou a glória de Mardoqueu. E ficou ali no lugar de Mardoqueu ali. Que era pro rei ter colocado, que era para eles ter colocado Amã lá no lugar, Mardoqueu. E Amã foi lá o zóio gordo. Que, irmão, toma cuidado com o zóio gordo, viu? Isso aí pega assim, fica aí, né? Não fica marcando não, hein? Toma cuidado, você pega com Deus. A Bíblia fala, maldição sem causa não vem. Então não dá lado. E o que aconteceu? Amã, o zóio gordo, pegou o lugar de Mardoqueu. E Mardoqueu ficava ali na porta do palácio. E aí vai conversando, vai daqui. Amã se levantou contra o povo de Deus, porque Mardoqueu não adorava ele. Mardoqueu não adorava ele, e isso irritava ele, porque ele queria que Mardoqueu ficava babando o ovo dele, ficava puxando o saco dele, e Mardoqueu não fazia isso. Então, irmão, você também não tem que ficar puxando o saco de ninguém dentro de igreja, não, viu? Faz o seu. Faz o seu. Fica puxando saco de liderança, porque tem um monte de irmão que é assim. Fica puxando saco de liderança para poder crescer, para poder ter cargo, ter status. Não, irmão, isso é perigoso, viu? Faz o seu. Faz o seu e deixa o dos outros quieto. Não fica cobiçando a vida de ninguém, não. As coisas de ninguém, não, tá? Que nem Amã fez com Mardoqueu. Então, aí, irmão, passou muito tempo, eu não sei estralar o dedo. Tem gente que estrala, eu não sei. Passou muito tempo. Muito tempo. Deus começou a fazer o quê? Deus começou a incomodar o rei. Daí Deus foi. O rei não conseguia dormir. Não sei lá quantas d'água que deu lá que o rei não conseguia dormir. E vai daqui preocupado e... Opa, o rei... Deus tocou no coração do rei e lembrou. Nossa, a perna longa aqui tá picando a minha perna, irmão. O rei lembrou. Aí o rei falou assim, ó, naquele dia, tá lá em Esther 6, tá, irmãos? Eu vou ler só e vou falando, eu vou lendo aqui, mas eu gosto de... Eu consigo mais explicar aí, mas eu vou aqui, ó. Naquele dia, na mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro da memória das crônicas. Leram diante do... Então o rei, fugiu o sono do rei, que fez? Esse livro da memória aqui, irmão, como se fosse uma ata. Então tudo que acontecia ali, eles escreviam nessa ata aí e deixava. Como se fossem uns pergaminhos dos antigos lá. Então eles escreviam e ia guardando. E depois de muito tempo o rei pegou e... Opa, vamos... Tá fugindo do meu sono, não tem nada para fazer, né? Vou ler, então vou começar a ler, como se fosse a Bíblia dele ali, né? Que nem a gente, hoje a gente lê a Bíblia, assiste TikTok, né? Também tem que tomar cuidado com os vídeos que a gente assiste no TikTok, né, irmãos? Que é a gente que controla, a gente que tem o controle, né? O rei começou a ler e tal, e ler daqui, aí aquele dia, Big Tênis queria me matar. E aí Mardoqueu foi e tal, e me avisou e tal, assim. E que honra que deu para Mardoqueu? O que fizeram? Nada. Quem que ficou no lugar que levou tudo? O zóio gordo, o Amã, né? O Amã, que, opa, ele viu a brecha. E acontece muito isso.
Tem até aquele ditado que fala: papagaio com a mumia e periquito leva fama, né? Papagaio com a mumia e periquito leva fama. O que o Amã fez? Chegou no rei: ó, rei, tá acontecendo isso, né? Aí o rei foi, né? E achou escrito lá, tá lá, Esther 6:2, ó. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, tá vendo? Que eram os eunucos do rei que queriam matar o rei. Dois eunucos do rei, duas guardas da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então eles procuraram pôr a mão sobre o rei Assuero lá, né? Então disse o rei: que honra e galardão cedeu por isso a Mardoqueu? Ele perguntou para os guardas lá da época. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma lhe fizeram. Tá entendendo? Por quê que não fizeram nada para Mardoqueu? Porque o zoião do Amã, o zóio gordão, chegou e, né? Aí depois ele se levantou contra o povo de Deus, queria matar o povo de Deus de todo jeito. Lê a história de Esther que você vai ver. Que ele queria pagar do bolso dele. Ele chegou e falou: rei, para cada um desses judeus que a gente matar aqui, eu vou dar não sei quanto lá no cofre do resto, que era 30 moedas, irmão, se eu não me engano. Eu dou 30 moedas no cofre do, eu deposito 30 moedas no cofre do rei. Você vê como que a sua vida tem preço pro diabo, sabe? Mas nós fomos comprados pelo um sangue que é maior ainda, irmãos. Você tá entendendo? E Deus, ele não pactua com coisa errada. Sabe? Ele não compactua com coisa errada, não. Se você tiver certo, irmão, o que é seu e o boi não lambe. Não precisa ficar desesperado. Ah, lá no meu emprego, lá entrou uma pessoa lá que fica isso, que fica aquilo, e fica... Não, irmão, toma, fica sossegadinho. Fica sossegadinho, você pega com Deus e fica tranquilo. Não precisa esquentar a cabeça, não. O que é seu. Tá entendendo? A história é sua. O que está escrito a seu respeito, o homem não vai mudar. Tá entendendo? É só Deus para mudar. É Deus que vai mudar essa história aí. Tá entendendo? Então fica tranquilo. Fica tranquilo. E foi isso que aconteceu, irmão, com Mardoqueu. Mardoqueu ficou tranquilo, irmãos, também, não murmurava, não, sabe? E o Amã lá começou a fazer, foi lá, enganou o rei, para o rei poder fazer um decreto para ele poder matar os judeus, sabe? Só que o rei lembrou, falou: não, peraí, aquele dia lá, quem que me salvou a minha vida não foi Amã, foi Mardoqueu. E a história, no fim, você conhece o que aconteceu com Amã. Depois, no fim da história aqui, você conhece, você sabe. Mas para quem não sabe, eu vou falar. Para quem não sabe, eu vou falar. Ele foi enforcado na própria forca que ele queria matar o povo de Deus. Não tem lá, você vai cair na própria cova que você está fazendo. Então não adianta, irmãos. Não adianta querer fazer coisa errada. Não adianta querer fazer coisa que não é do agrado de Deus, que não dá certo, não vai para frente. Pode ir um certo tempo, sabe? Mas depois cai por terra. A Bíblia fala isso. Não há nada em oculto que não vai ser descoberto. Está entendendo? Pode ir por um tempinho. Ah, não, consegui. A gente vê isso aí em coisas. Tem um programa que eu assisto da NET que é assim, dos aeroportos. A pessoa ela vai uma vez com droga, ela passa. Sabe? Opa! Aí ela vai outra vez, ela passa. Opa! Aí uma hora ela vai cair, irmão, ela vai rodar. Tá entendendo? Por quê? Porque o diabo, ele ajuda a fazer. Mas ele não ajuda a esconder. Então ele vai te ajudar a você fazer, mas na hora de esconder, ele vai tirar o... Ele vai sair correndo e vai deixar você sozinho. Então, irmão, não fica querendo mexer nas coisas dos outros, não. Sabe? O que é seu. Deus vai... Ó, pode ficar tranquilo, irmão. Você não tem seu carrinho ainda? Não tem meu carro, pegou. Irmão, pode ficar tranquilo que Deus vai te dar. Ah, eu pago aluguel ainda. Fica tranquilo que Deus vai te dar uma casa própria, irmão. Mas não fica querendo crescer os olhos nas coisas dos outros. Não fica querendo cobiçar as coisas dos outros, não. Porque aí Deus não vai te ajudar. Tá entendendo? Então eu quero agradecer aí, ó, a todos aí que tá me seguindo aí. Continua lá me seguindo lá, irmão. Sabe? Eu também vou seguir as pessoas aí e tal.
Essa primeira live minha, desculpa aí se meu nome é Reinaldo, eu sou aqui de Bauru, moro em Bauru aqui no Jardim Ferraz, Bauru, estado de São Paulo, tá entendendo? Cidade do interior, cidade maravilhosa que tem um sanduíche Bauru famoso no mundo inteiro, o sanduíche Bauru, é daqui da minha cidade. Então eu sou, meu apelido é Guga, todo mundo me conhece por Guga, mas meu nome é Reinaldo, então é Reinaldo Guga mas é mais Guga, né? O pessoal me conhece mais por Guga, né? Sou evangélico também, vou na igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na vila que eu moro, aqui no Jardim Ferraz, aqui. O pastor Douglas e a pastora Carla. E vida que segue, irmãos, sabe? É isso aí. Estamos vivendo num tempo difícil, irmão, para todo mundo, essa pandemia aí do capeta aí, ó, que tá tirando a máscara de muita gente também, irmãos. Muita gente caindo aí na máscara e caindo na máscara de muito cristão aí também. Tá triste também, né? A gente vê o povo de Deus. Mas vamos seguir, irmão, fazer o nosso, né? Vamos fazer o da gente, né? Cada um faz o seu, se cada um cuidar da vida dele, né? O mundo flui melhor, não é verdade, né? Então vamos, cada um cuidar do seu, tranquilo, sem apavorar, porque o tempo de Deus é esse, irmão. Lê lá a história de José lá, lê a história de José, que você vai ver o tempo de Deus, como que Deus trabalha. Aí depois você vai ler a história de Mardoqueu também, ali em Esther ali, ó. Porque é o tempo e essas duas histórias que encaixa. Ah, talvez pode ter outro, você pode ter outro pensamento. Mas na minha opinião, o que encaixa ali no tempo de Deus é essas duas histórias, irmão. É a vida de José, sabe? Porque ele esperou, ele sofreu lá no Egito. Para depois ele virar governador. Tá entendendo? E é assim que Deus faz, irmãos. Demora. Ah, mas a gente vê a história na Bíblia que aconteceu isso. Você pega a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue ali, ó, ficou 12 anos. 12 anos ali, sofrendo. Com aquela hemorragia, gastou todo o dinheiro que ela tinha. Sabe? Só que ela foi na onda, foi no lugar certo. E na hora certa, na pessoa certa. Sabe? Ela ficou falando. Ela gastou todo o dinheiro dela correndo atrás de coisa que não devia, correndo atrás de médico, atrás das pessoas que não podiam ajudar ela. Até que ela caiu e falou, não, chega, gastei todo o meu dinheiro, agora eu vou atrás da pessoa certa, que foi atrás de Jesus Cristo, irmão. Ela ficou 12 anos, aquele paralítico lá do tanque de Betesda, sabe? Ficou 38 anos ali, irmãos, para ser curado. E ali a Bíblia fala, ó, irmão, pra você ver, eu pego o mistério e leio a história lá para você ver. Se não me engano, tá ali em João 5, ali, de 5 para baixo, 5, 4, ali tá ali. Vai lá em João e vê ali esse versículo. Ele ficou 38, e ele ficava ali, irmão. A Bíblia não fala quem que levava ele ali, se ele ia embora, se ele não ia, como é que. Mas a Bíblia fala que ele fazia 38 anos que ele estava ali na beira daquela água, daquele tanque. Irmão, ali tinha paralítico, tinha surdo, tinha mudo, tinha pessoa com defeito, tinha de tudo ali, irmãos. Enfermo ali era o que não faltava. E a moral da história ali, irmãos, era que quando o anjo relasse na água, uma pessoa só era curada. Olha para você ver a loucura que era aquilo. O anjo agitava a água, a pessoa aqui. Irmão, quantas pessoas ali que não eram atropeladas? A Bíblia não fala, mas entra na história. A Bíblia não fala, mas entra na história. Porque ali está o anjo, tem bastante, sabe, é que nem uma fila. Você já viu essas filas desses fim de ano que falam, qual é Black Friday que fala? Rafael, o Rafa, como que é que fala quando tem essas filas de fim de ano? Se é o Rafael, é o Sombra, tá, irmãos? Ixi, agora fechou aqui. Rafael é o Sombra, ele só vai aparecer a voz dele. Quando tem essas filas de fim de ano. Réveillon? Não, Black Friday. Como é que fala? Black Friday. Fala, não é? Black Friday. Ó, Black Friday. Não tem, então é aquela. Tá bom, Rafa, obrigado. Então não tem aquela. Opa! Não tem aquela fila ali de. Aquela fila ali. Fica todo mundo ali, ó. A hora que o pessoal ergue a porta, irmão do céu, sai da frente. Sai da frente, que atrás vem gente. O povo não vai atropelando, não sai atropelando o outro ali. Era desse jeito, irmão, na beira daquele tanque ali. Você vê como que a Bíblia é interessante, irmão? Que você vai de uma história, você já sai para outra. Porque isso é Bíblia também, irmãos. Bíblia é isso. Vou tirar meu chapéu um pouco aqui, tá só na minha cabeça.
E ali naquela, a Bíblia fala, irmão, que ali é a hora que o anjo relata na água, o primeiro que estava, a água era curada. Era só um, era uma pessoa só. A Bíblia não fala qual, qual que era o tempo que esse anjo vinha para mexer na água. A Bíblia fala que era um certo tempo. Podia ser mexer hoje, daqui o mês que vem de novo, ou a semana que vem, ou o mês que vem, ou um ano. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que o anjo vinha, agitava a água, e o primeiro que Fábio Souza começou a te seguir. Ô Fábio, um abraço. Deus te abençoe, meu irmão. Estela 2210 também. Deus 406. Irmão, eu vou lendo assim, meu irmão, porque, ó, me desculpa aí, eu tô novo aqui, é a minha primeira live. Mas eu quero agradecer, muito obrigado aí. Então, irmãos, a Bíblia fala que era o primeiro. Hoje opa, curou. E os outros, irmãos? Você entra na história pra ver que loucura que era aquilo. Quantas pessoas que não saíram dali chorando, decepcionadas, pô, vim aqui de novo. Ó, relê ali na água, ali, mas o outro primeiro. Sabe, ali, o pessoal tutelado no outro pra poder. Sabe, irmão? E esse cara, ele ficou ali 38 anos. E também a gente não sabe o mistério de Deus, porque que Deus foi nele, sabe? Porque eu também eu creio que tinha pessoas ali também que estavam na mesma situação dele, na mesma situação que ele se encontrava. E Deus, eu não. Sabe, Jesus foi nele ali, não sei porquê, mas Jesus chega nele e fala: pô, por que você está fazendo aí? Ele fala: pô, Senhor, eu tô aqui, ó, mas quando o anjo chega, não tem ninguém para me colocar lá na água, lá, não tem ninguém para me colocar lá para Jesus fala para ele: então levanta e anda. Levantou e andou, né? Foi embora. Então, irmão, é tempo. Você deu 38 anos para esperar a benção dele. Ele esperou 38 anos. Por quê, irmão? Porque as coisas. Você pode chegar na igreja hoje e você pegar a sua benção hoje. Tá entendendo? Mas Deus, ele conhece o nosso coração também. Deus, ele sabe o coração do ser humano. Tá entendendo? Ele conhece por dentro, o homem conhece por fora. Mas Deus conhece por dentro. Talvez Deus, ele sabe que se ele te dá a sua benção, a benção para você, você recebe a presença dele. Ah, então quer dizer que eu tenho que estar na igreja ali? Não, irmão, não entenda o que que eu estou falando, tá entendendo? Entenda. O tempo, por quê? Porque a gente tem que entender, irmão, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É isso que muitas vezes a gente fica, mas pô, eu não vou mais na igreja não. Eu conheço gente assim, irmãos, sabe? Não vou mais na igreja não, fui lá na igreja lá e só dei dízimo lá, só dei dinheiro e não ganhei nada em troca. Eu fui lá na igreja lá, fazia de tudo na igreja lá e não. Por quê? Porque não esperou o tempo. Às vezes falta isso aqui, ó. Isso aqui. Pra pessoa pegar a benção dela e ela não fica. Ela pega e sai. Por quê? Porque não esperou o tempo de Deus na vida. Quis ajudar Deus e não deu certo. Então, irmão, você tem que esperar. É assim, é com todo mundo. A vida é assim, sabe? A gente vai pra igreja pra quê? Para ter uma vida melhor, para ter um pensamento melhor, não é para ficar rico, que nem muita gente pensa, eu fiquei rico. Não, irmãos, a riqueza tem que estar aqui dentro, ó, com sua família, com seus filhos, com sua esposa, sabe? Ou quem não casar vai estar ali com a família ali, ó. Essa é a maior riqueza, irmãos. Você quer riqueza maior que isso, né? Você ter paz, você ver paz, você andar de cabeça erguida na rua, sabe? As pessoas gostar de você, tá entendendo? E é assim, irmãos. Só que você tem que esperar. Esperar Deus trabalhar. Então você tem que esperar. Tá entendendo? Não pode apavorar, irmão. Não apavora, não. Vai chegar. A tua vitória vai chegar. Lembra daquela música do irmão Lázaro lá? Pergunta pra si mesmo onde está Deus. Que muitas coisas boas prometeu. Mas a vitória nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? Por que que eu fiz, Senhor, para merecer? Sabe, não tem essa música do lado? Eu esqueci a letra, mas tem essa música aí, não tem lá aquele... O que Deus tem pra ti é bem maior. Sabe, irmão? Então é assim, irmão, você tem que esperar.
Não pode ficar, eu vou. Aí o que a pessoa faz? Ela troca de igreja, acho que umas 10 vezes por ano. Ela vai na igreja aqui, não deu certo aqui, ela pega, sai daqui porque ela viu o problema na igreja aqui, ela vai para outra igreja ali, aí não dá certo ali porque ela viu não sei o que ali, não ganhou ali, ela sai daquela igreja ali, vai. Ela fica rodando, sabe? Ela não para. Aí Deus tá para trazer a bênção dela, nunca quer, cadê a pessoa que estava aqui? Oh, sumiu. Aí o anjo vem e entrega para o outro. Você não tá mais lá, você não esperou o tempo de Deus na sua vida. Ele pegou e, então, eu sinto muito, amigão, mas eu vim trazer a benção pra você. Você não estava mais aqui, eu não vou ficar correndo atrás de você. Porque a gente tem que correr atrás da nossa benção. Tá entendendo? É a gente que tem que ir atrás, irmãos. Nada, a Bíblia fala que a nossa vai ser a força de marra. Né? Não é sempre ficar sentadão, uma pessoa está desempregada e quer arrumar serviço, mas sai para entregar currículo 2 horas, 3 horas da tarde. Não, cedo. Acordar cedo, faz a parte que eu te ajudarei. Tá entendendo como é que funciona? E é assim. Não adianta você querer. Não, Deus tem que. Tem pessoa que fica colocando Deus à prova. Que se ele não fizer na minha vida com coisa que é ele que precisa da gente. Não é a gente que precisa dele. Né? Não é nós que. Aí a pessoa fica, se não fazer na minha vida, não volto mais aqui. Irmão, bulufas, vai com Deus então, não é assim não. E aí, irmão, tem uma história. Tá falando do tempo de Deus, o zóio gordo, né? Rapaz, ele trabalhava de quebrar pedra. O dia inteiro, aquele sol quente que Deus mandava. E ele quebrando a pedra ali, pá, o dia inteiro. Saía de manhã na casa dele, lá ia quebrar pedra. E ele tinha um supervisor. O supervisor andava de elefante, cuidando. O cara tomava conta de 72 províncias. Não sei quantas cidades. Que ele tinha que rodar com esse elefante para supervisionar as coisas. Então eles vamos supor, ele saía daqui de Bauru, onde eu moro, ia para São Paulo, depois saía da capital, ia para Rio de Janeiro, e ele ficava rodando, tipo assim, né, irmão? Não é que essa distância que é muito longe, né? Mas só para você dar um entender a distância que eu tô querendo dizer. E esse cara, ele rodava 72 províncias, de dia inteiro com aquele elefante, andando. Aí esse rapaz olhou e falou assim, senhor, queria ser esse rapaz desse elefante aí, viu? Olha lá, ó. O cara não faz nada na cabeça dele, né? Porque é assim, quando o zóio gordo, ele fica botando o zóio gordo no seu serviço, né? Então ele fica desse jeito na sua vida. Aí Deus pegou e falou assim, então vai, você vai andar de elefante. Aí ele foi. Aí ele começou a correr de elefante. Vai daqui, vai dali. E aquele sorzão na cabeça dele, irmão. Meio-dia, aquele sorzão de estralar mamona. Sabe aquele sorzão de estralar mamona? Aí ele pegou e falou assim, aí ele viu que veio a sombra e entrou na frente do sol. Aqui, ó. A sombra entrou na frente do sol. Ele falou, pô, a nuvem. A sombra não, a nuvem. Ele falou, pô, senhor, eu queria ser aquela nuvem lá que tampou o sol, tá vendo? O sol estava queimando aqui, a nuvem foi lá, tampou o sol, não é mais nada, porque a nuvem tampou. Vai ser a nuvem então, abençoada. Ele foi ser a nuvem. Aí tá lá aquela nuvem lá paradona, secona. Daqui a pouco vem o vento. Ei, meu Deus, vem o vento. E sopra daqui, sopra dali, leva pra lá, a nuvem pra lá, e leva a nuvem pra cá, e vai e volta. Ele fala, senhor, eu não quero mais ser a nuvem então não, eu quero ser o vento agora. Olha o que o vento faz. Aí, essa andaiada que o vento tá fazendo aí, eu quero ser o vento. E Deus já tava perdendo paciência com ele, viu? Vai ser o vento então, abençoadão. Aí foi ser o vento. Aí esse vento ia, parava e tinha umas montanhas, né? Que não deixava o vento passar, né? Porque o vento vem, bate e volta, né? Ia bater na montanha ali e voltava. Vinha, batia e voltava. Não quero mais ser o vento, não. Quero ser essa montanha aqui agora que tá segurando o vento. Aí Deus já perdeu. Falou, pô, mas eu vou falar a verdade, esse cara também nada tá bom pra ele. Tem cliente que é assim, nada tá bom. Vai ser a montanha, abençoado. Aí ele foi ser a montanha, ele é a montanha. Aí de repente ele escuta. Pim, pim, pim. Aí ele olha assim. Aí ele vê o cara quebrando pedra. Aí fala assim, eu não quero mais ser montanha, eu quero ser aquele rapaz que tá lá quebrando pedra lá. Aí depois fala, seu infeliz, aquele cara que tá quebrando pedra lá era você.
Tá vendo como é que nada tá bom? Tá vendo? Nada tá bom, irmão. O cara ele quebrava a pedra, ele queria, ficou os olhos gordos no cara do elefante, foi seu elefante, foi o sol, foi seu vento, foi seu nuvem, foi sua montanha, e nada tava bom pro abençoado. E tem crente que é assim, irmão, nada tá bom pra ele. Ele tem que ser o destaque, sabe? Ele tem que ser o cara, sabe? E, nossa, se você não passar perto dele e não cumprimentar ele, ele fica em depressão, ele fica louco. Ah, mas não pode ser assim, não. Tem que se contentar com o que é seu. Tá entendendo? Não fica crescendo o olho nas coisas dos outros. Espera Deus trabalhar na sua vida. Pai, espera o tempo de Deus na sua vida, irmãos. Sabe? Não fica aí querendo cobiçar as coisas dos outros, não. Cargo do outro. Sabe? Às vezes a pessoa está trabalhando no lugar e ela quer já. Ela nem entrou na empresa, já tem o cargo do outro, porque o outro é supervisor, o outro é isso, o outro é aquilo. Já. Não, sabe? Vai conhecer as coisas primeiro, vai devagarinho, vai só no sapatinho e tal. Não quer atravessar nada não, irmão. Tá entendendo? E aí então é assim, ó. Essa é a primeira live que eu tô fazendo aí. Queria agradecer quem que parou pra assistir aí. É minha primeira live, foi um pouco nervoso e tal. Aí agora a gente vai. Amanhã ou depois eu faço outro. Vou devagarinho pra gente vai pegando o jeito. Quero agradecer todo mundo que tá me seguindo aí, ó. Pedir para Deus abençoar aí o domingão amanhã, que vai, né? Um domingo, que todo mundo tem um domingo abençoado. Uma semana que vai estar começando, sabe? Pra gente estar tá orando também para pessoas que estão internadas nos hospitais aí, com essa Covid aí, sabe? E erguer a mão pro céu, né? Pra gente, pela gente estar aqui, né? A gente sente pelas pessoas que estão perdendo parentes, que estão. Mas a gente ainda está com saúde, então o que a gente pode fazer, irmão, é orar para eles, né? Você que conhece alguém aí que está internado, aí, você que conhece alguém que está doente, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que levantar um clamor, sabe? E então eu quero agradecer aí todo mundo aí de coração mesmo aí, ó. Pedir para Deus abençoar aí esse restante de sábado, abençoar o domingo amanhã, abençoar a semana e o emprego. Para quem vai na segunda-feira lá entregar currículo lá de manhãzinha, que Deus possa estar abrindo a porta do emprego para essa pessoa. Porque não é fácil também ficar parado, né, irmão? Então que Deus possa estar abrindo a porta do emprego para essa pessoa aí, que Deus vai abençoar a pessoa que está com causa parada na justiça e que Deus vai com os anjos. Sabe, irmão? A gente tem que se apegar com Deus, irmão. Não tem jeito. A Bíblia fala, Jesus Cristo falou lá em João 4,6, lá, ó. 14,6, né? 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, irmão, a gente tem que estar atento, estar ligado, sabe? Guerra, é guerra. O diabo não para, o diabo não brinca de ser diabo. E tem crente que brinca de ser crente, mas o diabo ele não brinca de ser diabo, ele está ali te atentando, ele está te atentando aí. E a gente tem que estar aí matando um leão por dia aí. É família, é emprego, é isso, é aquilo. Mas a vitória vai chegar, irmão. A vitória vai chegar. Eu esqueci a letra. Nossa, eu queria tanto lembrar dessa letra aí do irmão Lázaro aí, que ele fala lá. Que a vitória vai chegar. A vitória vai vir. Pode ficar tranquilo, irmãos. Que a vitória é nossa. Então, ó. Agradecer de coração mesmo aí de novo aí, ó. Quem quiser colocar comentário para me ajudar, ó, Reinaldo, ficou assim sua live, ficou desse jeito, faz assim, faz assado. Irmão, eu tô aberto aí também, sabe, a sugestão, porque como é a minha primeira live, eu fazia live eu sei que eu fazia live lá no Facebook, lá no começo da pandemia, e depois eu parei. Então, quem também quiser se inscrever lá no meu canal, lá no YouTube, lá para me ajudar também, que eu tava querendo fazer umas lives lá no YouTube lá também, lá, Reinaldo Martins, aí vai aparecer uma foto lá de um cara com a camisa do Flamengo lá, eu. Quem puder lá tá se inscrevendo lá e mandar para mim também, vai lá, se inscreve lá no canal lá, tal, eu vou também, pode ficar tranquilo, é um ajudando o outro. E o povo de Deus é assim, é benção sobre benção, e um ajuda aqui, outro ajuda ali, o que a gente pode fazer, a gente faz, né, irmão? O que a gente não pode, a gente não faz. Se você não pode, Joana Batista. Ô Joana, muito obrigado por você estar assistindo a live aí, Deus te abençoe. Então, irmão, se a gente não pode ajudar, a gente também não atrapalha, não é verdade? E é assim que funciona o, a humanidade, assim caminha a humanidade. Mas ó,
Então, irmão, espera o tempo de Deus na sua vida. Eu falei aqui sobre José, né? O tempo de Deus na vida de José lá no Egito, lá que ele teve que esperar o tempo, 2 anos ali na cadeia, ali, 2 anos preso ali. Ele esperou o tempo de Deus na vida dele. O Mardoqueu também ali, que ficava na porta do palácio ali também, que esperou o tempo de Deus na vida dele ali. E vivendo, né, irmãos? Que nem amanhã, quem tem culto para ir, vai, né, mãe? Que nem amanhã eu trabalho, porque eu trabalho à noite, não trabalho à noite, uma noite não, também não dá para mim ir no culto. Também é Santa Ceia, mas não vai dar para mim ir. Irmão, não sai da presença de Deus, não. Uma coisa é certa. Ah, mas eu não estou indo em igreja nenhuma porque eu discuti. Irmão, vai na igreja que você vai se sentir bem. Tá entendendo? Você está se sentindo bem ali. Eu conheço gente que mora numa vila e vem numa igreja na outra vila. A pessoa que ela mora numa cidade, ela vai na igreja na outra cidade. Ela vai na outra cidade lá. Por quê? Porque ela se sente bem lá. Porque Deus está falando com ela. Mas não fica, irmão, é pulando. Um mês está aqui, um mês está ali, um mês está lá, um mês está aqui, um mês. Porque senão o anjo vai trazer a bênção para você, ele não vai te achar. Porque como é que ele vai achar você? Você é que nem carteiro quando você muda, oficial de justiça. Você está correndo, o cara não vai achar você. E o anjo de Deus é assim também. Então, fica parado para ele te achar. Pô, senão não tem como você receber. Às vezes você não recebeu sua bênção ainda por causa disso. Porque o anjo tá querendo entregar a bênção. Toda vez que ele chega para entregar a bênção, você não tá mais. Firma em Deus. Não firma no homem. Tá entendendo? Tem que firmar em Deus. Você não pode ficar firmado no homem, porque aí dá problema mesmo. Agora, se você firmar em Deus, então, ó. Amém aí, ó. Quero agradecer de coração mesmo de novo aí. Que a nossa semana começa bem e paz para todo mundo aí. Fica na paz do Senhor, amém aí? Todo mundo aí, ó. Paz, paz de Deus, paz do Senhor. A paz seja convosco. Graça e paz. E tudo que é paz, irmão. Tudo que é paz é bem-vindo. Tá entendendo? Então fica com Deus aí, galera.